Olá, meus queridos irmãos, que bom que você está aqui juntamente comigo para mais um vídeo. E esse vídeo ele é pouco especial porque nós iremos responder a um irmão adventista. Mas não é um comentário no canal, não. É, é, Ultimamente, os comentários negativos ou contrários à minha forma de entender aqui no canal, eles são um pouco pejorativos, né? Com pessoas que não conseguem combater aquilo que você está pregando e aí partem para ataques pessoais. Então, esses comentários eu já ignoro e nem respondo. Também não apago, não. Deixo ali para que vocês possam ver. Não apago. Mas teve um irmão muito respeitoso que fez alguns comentários, não foi só um, e dentre esses comentários ele me pediu a permissão de conversar comigo e eu prontamente atendi ele para ouvir aquilo que ele tinha para falar. É lógico que a gente não conversou muito, né? E dentre algumas discordâncias, ele propôs um tema onde ele gostaria da minha opinião a respeito desse tema. E como ele é um tema bem extenso e difícil, eu acabo aqui por admitir que não é um assunto fácil de ser tratado, inclusive a abordagem desse assunto ela foi relatada em vários livros do Novo Testamento pelo apóstolo Paulo, mas sempre com a explicação muito bem embasada, né, para explicar a respeito desse tema que exatamente é o grande problema da igreja adventista. Esse é o grande problema, é não compreender sobre esse tema. Então eu achei por dever, de ao invés de dar uma resposta para ele, que muita gente nem tem tempo de fazer isso, ou vai dar desencontro, um tema tão importante, você fazer uma resposta por escrito ou um áudio. Eu falei para ele: "Eu vou gravar um vídeo, esse vídeo eu vou encaminhar para você, mas também vou deixar à disposição dos irmãos. Eu vou trazer então a mensagem que ele mandou para mim aqui, e essa mensagem eu vou trazer para vocês e vou responder da maneira como eu acredito, como a Bíblia me mostra. E você de casa, que está interessado em estudar a palavra, você tome as suas conclusões a respeito daquilo que eu estou trazendo. Agora, depois, se ele vai responder ou não, daí é questão dele. Não é um irmão que tem um canal, eu acho que não, um irmão que simplesmente entrou em contato comigo, mas repito, muito respeitoso. Eu costumo ouvir aquelas pessoas que gostam de dialogar. Então, se esse vídeo servir para que este irmão ele consiga aprimorar o entendimento dele ou repensar a maneira como ele acredita sobre esse ponto, é um grande ganho. Se não servir para isso, pelo menos ele vai ter a minha resposta. Agora, você de casa vai filtrar sobre isso. Que tema é esse? Que tema é esse? Eu vou trazer então na tela a pergunta e nós iremos estudar essa pergunta dele e depois eu vou trazer a resposta bíblica. Como você sabe, aqui no canal Remanescente a gente estuda a Bíblia. Aqui eu estudo a Bíblia. Já vou até avisar para você que talvez venha até o canal somente pelos vídeos polêmicos, porque também tem, lógico, vídeos de entrevistas, vídeos com alguns temas fortes que talvez vá provocar um pouquinho a sua fé, mas que são necessários. Eu digo para você, tem muito estudo aqui no canal Remanescente, mas para alguns estudar a Bíblia não é importante, não é interessante, né? Então, se você não gosta de estudar a Bíblia, esse vídeo não é para você. Você pode sair do vídeo e não ficar até o final. Se você gosta de estudar a Bíblia, então esse vídeo é para você. Te convido a ficar até o final. Se você não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve aqui no canal para acompanhar todos os vídeos e os estudos que nós fazemos aqui, tá bom? Então vamos lá, vou adicionar o palco, a pergunta do irmão, a colocação dele, e a gente vai batendo esse papo. Vamos lá. Olha só que interessante. Vou botar aqui para gente nesta tela aqui melhor. Ó, a pergunta dele foi assim, ó: tratando de Bíblia e somente a Bíblia, eu gostaria de tratar um assunto com o irmão. Segundo o seu entendimento hoje, harmonize e explique Romanos 3:28 com Romanos 2:13, sem negar a condição direta do que está escrito em cada passagem. Qual é a condição de justificação em Romanos 2:13 e qual é a condição de justificação em Romanos 3:28? O que significa as chamadas obras da lei,
porventura seria o mesmo tipo de obediência descrito em Romanos 2,13? Então, esse é o texto completo que ele trouxe. Depois que eu respondi a ele nas mensagens de WhatsApp de que eu faria um vídeo, ele mandou um texto complementar. Eu vou ver se eu acho aqui, que eu não botei porque não tem como tratar desse assunto por completo sem fazer uma abordagem minuciosa e completa. Então, eu não vou conseguir abordar os outros pontos que ele trouxe neste vídeo. Talvez no próximo vídeo a gente vai fazer. Deixa eu ver se eu acho aqui a mensagem dele, que eu nem tinha pensado em abrir, mas eu vou abrir aqui para os irmãos. Está aqui. Depois que eu respondi a ele, ele botou aqui, ó, ok, fico no aguardo. Já que o irmão vai fazer uma análise mais profunda, aproveita e liga essas duas conexões abaixo, as quais estão dentro do meu primeiro questionamento. Romanos 2,13 com 3,28. É exatamente o que está ali, como a gente falou, né? Ele falou que está ansioso para ver a nossa resposta, a sinceridade, a honestidade bíblica sobre as questões. Depois ele vai trazer alguns textos de João 13, 16 e 17, e vai falar de condição para salvação e vida eterna, né? Depois ele põe único Romanos 6, 23, Mateus 19, 16 e 17, e também a mesma pergunta: qual é a condição daqui para que Cristo salve e conceda a vida eterna? Unir com Hebreus 5, 9. Enfim, ele traz esses textos para embasar, talvez, a forma como ele crê, por mais que a gente não chegou a uma conclusão nessa nossa conversa muito rasa que nós tivemos no WhatsApp. Mas com todo respeito a ele, nós iremos estudar então, e eu quero aproveitar para estudar com você a respeito deste tema, tá bom? Sem mais delongas, vamos nos aprofundar nessa primeira parte, que foi a mensagem que me tocou para que a gente pudesse estudar hoje, que é Romanos 2,13 e Romanos 3,28. Qual é a condição de Romanos 2,13 e Romanos 3,28 com relação à justificação? Então, esse vídeo nós estamos falando de justificação, ok? Qual é a condição de justificação descrita nesses textos, né? E o que significa obras da lei? Porventura seria o tipo de obediência descrito em Romanos 2,13? Bem interessante, né? Interessante mesmo que o próprio livro de Romanos vem descrevendo isso tudo. Vamos lá, então? Vamos por partes. Eu separei por partes aqui. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Olha que interessante. Romanos 2,13. Quando a gente lê esse texto aqui, cru, sem analisar os contextos, sem meditar na palavra de Deus, a gente pode chegar numa conclusão. Qual é a conclusão? Concluímos, então, de que eu vou ser justificado diante de Deus se eu praticar a lei, certo? É isso que o texto, Romanos 2,13, pode estar nos trazendo se a gente for fazer uma análise somente desse texto, sem analisar os contextos, ok? Então fique com essa análise e vamos para a análise de Romanos 3,28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Romanos 3,28. Então, neste contexto, diferentemente do primeiro, nós concluímos de que nós não somos justificados pela obra da lei, mas sim pela fé. E agora? Qual texto está com a verdade? A Bíblia se contradiz? Então a Bíblia está se contradizendo? O que o irmão está propondo? Ele quer que nós venhamos a harmonizar. E está certo, ele está correto nessa harmonização. Mas como que seria, qual é a melhor maneira de harmonizar esses dois textos? Vamos fazer o que ele pediu, vamos fazer uma análise do texto por completo. Qual é a condição direta, como ele perguntou? Qual é a condição direta em cima desses textos? Segundo o seu entendimento hoje, harmonize e explique Romanos 3,28 com Romanos 2,13, sem negar a condição direta do que está escrito em cada passagem. Vamos lá, então? Vamos lá. Qual é a condição de justificação em Romanos 2,13? E qual a condição de justificação em Romanos 3,28? Vamos fazer essa análise? Vamos lá. Bom, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei
hão de ser justificados. Romanos 2,13. Condição, praticar a lei. Tá aí, Wagner, você tá vendo? Tá aí. Praticar a lei é a condição direta. Perfeito. É o que o texto está dizendo? Sim, é o que o texto está dizendo. Perfeito? Vamos para o próximo. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Romanos 3,28. E agora? Qual é a condição? Fé sem as obras da lei. Bom, agora nos cabe, como disse o irmão, harmonizar. Nós precisamos, sim, harmonizar esses dois pontos. Por quê? Se nós formos fazer uma análise crua em cima do que ele está trazendo, eu posso pender para um lado ou para o outro. Qual lado você quer escolher pender? Qual lado você vai escolher pender para defender a sua posição? Entende? Então, será uma pegadinha em cima do que o livro de Romanos está trazendo? Tem uma pegadinha aí? Ou a gente precisa meditar? Nós precisamos meditar. O grande ponto, o grande X da questão, eu já tenho dito em muitos vídeos aqui, o grande problema da Igreja Adventista é não pregar sobre a troca das alianças. Se você não compreender sobre troca de alianças, se você não compreender sobre o testamento que foi feito entre Deus e o povo de Israel, e você não entender sobre o Novo Testamento, isso pode ficar uma bagunça na sua cabeça. E essa bagunça é exatamente o que a Igreja Adventista faz. Por que que a Igreja Adventista faz uma bagunça com textos tão simples e objetivos? Você aceita ou não aceita? Está escrito aí. Por quê? Porque, infelizmente, a Igreja Adventista se diz, sim, estar vivendo a nova aliança, mas pratica obras da antiga. Muitas coisas que estão descritas e prescritas na lei mosaica, que o próprio livro de Hebreus diz que nós já deveríamos de abandonar esses rudimentos, muitas coisas a Igreja Adventista vive, prega e pratica. O grande X da questão aqui, se você não prestou atenção, o grande X da questão e o que me chamou o interesse para estar aqui juntamente com vocês hoje é a questão mais importante. Se vai ser por obras da lei ou pela fé, isso não é o mais importante para mim. O mais importante para mim é hoje tratar de justificação. Aí sim. Aí, essa nossa conversa muda de rumo. Porque nós estamos falando de justificação. Justificação. Quem é que justifica? O que que me justifica? Esse é o ponto que precisa ser observado aqui. É a justificação. E nós iremos entender um pouco sobre isso, aliando todos esses pontos que a gente já conversou até agora. Nós iremos tentar compreender agora como interpretar esses textos. Como harmonizar isso para compreender o processo de justificação. Porque esse é o ponto. É a justificação. O que que me justifica? Guardar a lei ou o sacrifício de Cristo por mim na cruz? Como harmonizar? Vamos lá? Vamos continuar então o nosso estudo, porque a gente vai meditar nesses pontos aqui. Segundo o seu entendimento hoje, harmonize e explique Romanos 3,28 com Romanos 2,13, sem negar a condição direta do que está escrito em cada passagem. Nós já tratamos sobre a condição direta, que está ali, não podemos negar, de fato. Mas a gente precisa entender a condição direta. Então vamos entender a condição direta? Vamos lá então. Olha só. Vamos ler o capítulo por completo. É simples, prático e objetivo quando a gente estuda a Bíblia, não verso isolado. Vamos lá? Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas o outro. Nós não estamos falando de justificação? Estamos, né? Justificação, juízo, julgamento, condenação, absolvição. Então, vamos analisar o texto. Pois tu que julgas, fazes o mesmo.
E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás do juízo de Deus? Ou desprezarás tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza do teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Vamos começar aqui. Quando que vai ser o dia da ira e da manifestação do juízo de Deus? Esse é um ponto para um outro estudo aqui. A gente já tem muita coisa falando no canal sobre isso, mas não é o juízo investigativo, não é. O juízo que está determinado aqui é o juízo que vai ser estabelecido na volta de Cristo, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Quando que vai ser essa recompensa segundo as obras? Quando ele voltar. Então, o texto começa, ele é autoexplicativo, certo? A saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Romanos 2, do 1 ao 8. Nós estamos lendo todo o capítulo para compreender aonde que o apóstolo Paulo quer chegar com essa explicação. Porque ele vai chegar nos textos que foram tratados ali. Mas primeiro a gente precisa entender o contexto geral. Estamos falando aqui de justificação? Claro que estamos. Baseado em quê? Baseado em obediência à verdade. Não está falando de lei aqui ainda, tá? Vamos ser bem claros naquilo que nós estamos tratando. Primeiro está falando do nosso próprio julgamento quanto aos nossos irmãos, que nós temos muitas vezes, né, o prazer de colocar o dedo e julgar. Ó, estão lá os transgressores da lei. Estão lá aqueles que transgridem a lei, a Babilônia, né? Então, prestem atenção, você que julga, é o que o texto está dizendo. Continuação do próprio texto. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Então, opa, já abri um leque aqui. Judeu tinha lei, grego não tinha. Um tinha lei, vai ser julgado por ela. Outro não tinha lei, vai ser julgado também pela lei da consciência. É o que a palavra de Deus nos aponta. Agora, os dois serão julgados. Os dois serão julgados. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem. Primeiramente a judeu, também ao grego. A mesma coisa. Julgamento para um, glória para um e para outro. E agora? Por quê? Porque o texto vem dizer, porque para Deus não há acepção de pessoas. Só um pouquinho. Para Deus não há acepção de pessoas? Não, só um pouquinho, apóstolo Paulo. Você está errado. Claro que há. Os adventistas, eles têm o sábado. Como que não há acepção de pessoas? Não. O resto do mundo, as igrejas protestantes aí, não tem, eles não têm. Como assim? E agora? E agora? Quando, lógico que não existia essa divisão de igrejas nessa época, mas existia sim a divisão universal daqueles que tinham a lei, judeus, e aqueles que nunca tiveram lei, gregos ou gentios. E agora o texto pega e vem para nos apontar que a justificação está sobre toda a alma que faz o bem ou o mal. Justificação não. No caso, o julgamento, né? O julgamento para quem vai receber o galardão ou quem vai ser condenado. Para todo. Porque para Deus não há acepção de pessoa. Não há diferença de pessoas. Não há uma placa escrita Igreja de Deus.
as outras não são. Não há, não há. Não há acepção de pessoa, você está entendendo? Presta atenção agora. Agora nós vamos começar a entrar no texto-chave. Começar a entrar no ponto que precisa ser compreendido, que o adventista, infelizmente, não entende. Ele quer viver sobre a prática da lei. Ó, nós vamos cumprir, nós somos os que guardamos os mandamentos e temos o testemunho de Jesus. O resto, Babilônia, está perdido. Quer se salvar? Vem para nós, vem para a igreja verdadeira, remanescente fiel. E o resto está perdido. Será mesmo? Olha o que diz o versículo 12: porque todos os que lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Ok? Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Para quem que ele está dizendo isso? Para quem? Para quem tinha a lei. Para quem tinha a lei. Lembre-se, nós estávamos num contexto de troca de alianças ali, e Paulo estava explicando tudo para aquele povo, e para muitos que estavam querendo judaizar, gentios que não tinham aliança com Deus, estavam entrando agora nas promessas, diretamente na realidade daquelas sombras que eram vividas pelos israelitas. Mas agora ele vem para explicar: os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei, fazem naturalmente as obras que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmo são lei. Como que eu vou saber o que é lei se eu não sei da lei, eu não conheço, não vivencio, não tive ordenança, não tive aliança com Deus, não tive um pacto com Deus para ter lei? Como que eu vou saber? Como que eu vou saber? O texto vem apontar agora que eles servem de lei para si mesmos. Como que eu vou servir de lei para mim mesmo? O versículo seguinte vem apontar: os quais mostram a obra da lei escrita onde? Na tábua de pedra? Em seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os ou defendendo-os. Você prestou atenção? Da mesma maneira é no dia de hoje, com uma diferença. E essa diferença, ela é fundamental. Essa diferença é a diferença que o adventista não entende até os dias de hoje. Qual é a diferença que o adventista não entende até os dias de hoje? Judeus tinham a lei, gentios não tinham. Judeus viviam praticando as obras da lei para se justificarem. Gentios não tinham a lei, viviam conforme a sua consciência, julgando, condenando ou absolvendo eles, segundo a sua consciência, segundo tudo aquilo que acredita ser decente ou não, mesmo sem lei. Qual é a diferença hoje, então? Uma grande, grandíssima. Nós já fomos justificados por Cristo Jesus, que derramou o seu Espírito, e agora a lei está gravada no nosso coração, não mais em tábua de pedra. Que lei é essa? 10 mandamentos, 613? Não. Nem 10, nem 613. Nem 10 e nem 613. Jesus Cristo, ele veio e ele estabeleceu o pacto da nova aliança. Testificou no nosso coração e enviou o seu Espírito para que nós possamos andar em novidade de vida. Aquele que é nova criatura não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. E ele não precisa estar debaixo da lei de Moisés. Porque aquele que estava debaixo da lei de Moisés vivia por ela. Era ela que justificava eles. Quem está sobre a lei é justificado sobre a lei. Quem está sobre a graça é justificado pelo sangue de Cristo. E você? Está sendo justificado pelo quê? Pelo que você está sendo justificado?
Então comece a entender o que os textos estão apontando. Nós precisamos começar a meditar naquilo que o texto está apontando. Olha só, os quais mostram a obra da lei escrita em seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Segundo a lei? Como que Deus vai julgar o segredo dos homens? Por intermédio de Cristo. É segundo a lei? O que está escrito aqui, meus irmãos? É segundo o Evangelho. Segundo o Evangelho pregado por Cristo. Não é segundo a lei. Ninguém será justificado pelas obras da lei. É o que o texto está apontando. Agora, o texto também disse ali, né? Aquele que recebeu a lei, viva por ela. Judeu, viva por ela. Você recebeu a lei, você recebeu o pacto, quer viver por ela? Viva por ela. Mas também, a partir de agora, se tu quer continuar vivendo pela lei, não aceitar a Cristo Jesus, tu tem que seguir todos os escritos da lei, tudo que a lei mandava fazer. E outros textos vêm nos apontando que a lei te manda tu fazer aquilo para que todo mundo seja condenável segundo a Deus. Todo mundo fique calado diante de Deus. Para isso que serve a lei. A lei sim te julga. Cristo te absolve. O que você quer? O que você quer? Vamos continuar então. Eu vou usar agora outros textos para que a gente possa entender tudo que eu falei. Fiz-me como judeu para os judeus. Ué, mas o apóstolo Paulo não era judeu? Claro que ele era. Porque ele já estava vivendo a nova aliança. Então, nem para ele não fazia sentido aquilo tudo. Mas por causa da pregação do evangelho, ele diz: eu me fiz de judeu para com judeus, para ganhar os judeus. Como assim vai ganhar os judeus se eles têm a lei? Eles podem seguir aquilo. Por que precisa ganhar os judeus? Porque ele precisava ganhar os que estavam debaixo da lei. Então, Paulo se fez como judeu para ganhar os judeus, para que estão debaixo da lei, como se ele tivesse debaixo da lei. Mas Paulo não estava debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Ele se fez como se tivesse debaixo da lei, para ganhar os que estavam debaixo da lei. E para os que estão sem lei, quem era? Os gentios. Como se estivesse sem lei. Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Moisés, é isso? Não, debaixo da lei de Cristo. Debaixo da lei de Cristo. Para ganhar os que estão sem lei. Ele não está dizendo para convencer os que estão sem lei, para que eles adotem a lei. Não, para ganhar os que estão sem lei. Para que a partir de agora eles entrem, façam parte da nova aliança e recebam de Deus o Espírito Santo, que vai testificar no coração o caminho correto a ser seguido. Você está entendendo? É isso que o apóstolo Paulo vem dizer. É isso que ele vem dizer. Desde os dias de João Batista até agora se faz violência para entrar ao reino dos céus. E pela força se apoderam dele. Por que força? Força do braço. Eu consigo, eu guardo a lei, eu tenho os mandamentos, eu tenho aliança com o Senhor, que foi feita entre eu que sou do povo de Deus, sou israelita, e Deus. Eu tenho a força está debaixo do meu braço. Mas o texto vem dizer, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. A profecia, tudo o que estava sendo dito pela lei e pelos profetas era até João. Depois dali seria anunciado aquele que seria maior que a lei. Aquele que viria para cumprir, para ser o cumprimento da lei, para ser a realidade daquela sombra. Como diz Hebreus 10:1, né? Que a lei era a sombra dos bens vindouros, e o bem vindouro se fez presente, Jesus Cristo. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz
tudo, tá? Não é só 10 mandamentos. Tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Olha aqui a justificação. É essa justificação que você quer, adventista? É essa justificação que você quer? Me diga. Essa justificação, você quer ser condenável diante de Deus? Pois é isso que estão pregando aí dentro da igreja. É isso. Olha o juízo investigativo, presta atenção. Presta atenção. Não está seguindo a lei? Tu vai ser condenável. De certa forma, não estão errados, estão corretos nesse quesito. Por quê? Porque estão vivendo debaixo da lei. E debaixo da lei, sim, muitos serão condenáveis segundo a Deus. Porque se tu vive pela lei, se tu vive pela prática da lei, tu precisa prestar conta aquilo que tu diz guardar e não guarda. Presta conta disso. Você não vive debaixo da graça. Você precisa entender o que é viver debaixo da graça. Quer viver sobre a lei? Ela te condena. E está escrito, Romanos 3, no versículo 19: toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Esta é a justificação da lei. É sobre essa justificação que você quer viver? É sobre essa justificação? É isso? Por isso, nenhuma carne será o quê? Justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Olha a sujeira sendo agora escancarada. Quer viver a lei? Vive. Mas agora ela vem te apontar o pecado. Sabe por quê? Porque nós estamos na carne. Se a gente vive pela lei, pela guarda, olha, eu preciso seguir o que está escrito na lei, então ela vai te mostrar o quão miserável você é. Ela vai te mostrar o quão pecador você é. E ela vai te condenar todos os dias. Exatamente, a lei vai te condenar todos os dias. Ninguém vai ser justificado pela lei. Ninguém. Nós não somos nada para seguir uma lei desta maneira como te pregam essa, esse tipo de justificação. Pela força do meu braço eu não chego a lugar nenhum. Eu chego à justificação. Eu consigo compreender a justificação somente quando eu reconheço o sacrifício de Jesus Cristo por mim. Quando eu reconheço o sacrifício de Cristo Jesus por mim, eu consigo então absolver isso. Eu consigo entender quão pecador eu sou, mas eu consigo ver a graça de Cristo sobre mim. Eu consigo entender que eu sou nova criatura e que de mim mesmo eu não tenho obra nenhuma que me justifique. Eu sou justificado pelo que Cristo fez por mim. Eu rogo todos os dias ao Pai pelo Consolador que me ajuda a andar em novidade de espírito, vivendo a nova aliança, não vivendo a prática da lei. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou o quê? Alguém consegue ler aqui para mim, por gentileza? Alguém, por gentileza, consegue ler aqui ou escrever no comentário o que está escrito aqui? Agora se manifestou sem lei. Sem lei. Agora se manifestou sem a lei. Sem lei. Sem lei. Quantas vezes eu vou ter que repetir? Agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Eu tenho testemunho da lei e dos profetas, sabe por quê? Porque eu tenho a Cristo. A lei e os profetas testificavam dele. Ele é o espírito de profecia. Ele é o testemunho da profecia. Jesus Cristo, ao qual toda a lei e os profetas apontavam. Ele é a realidade. Não é a falsa profetisa Ellen White. Eu tenho aquele do qual os profetas e a lei testificavam. Eu tenho a Cristo. Eu tenho a Cristo. E você? O que você tem?
O que que você tem? Sim, são palavras duras para você acordar, despertar a sua mente. Acorda. Não é eu que estou te dizendo, é a palavra. Acorda. Por isso, irmãos, santos participantes da vocação celestial, considerai a quem? A Ellen White, é isso? Considerai a lei, considerai Moisés, considerai Rodrigo Silva, considerai Arilton de Oliveira, considerai TV Novo Tempo, é isso? Não. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também foi Moisés. Olha que interessante. Moisés foi fiel em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Jesus Cristo, quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou. Toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel à sua casa como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Moisés serviu de testemunho, de sombra, para a realidade que nós devemos, que você, adventista, deveria de vivenciar hoje. Já foi anunciado. Não existe outra mensagem. Os profetas anunciaram Jesus Cristo. Mas Cristo como filho sobre a própria casa. Que casa é essa? A igreja adventista? Não! Somos nós. Se tão somente conservarmos firme a confiança e glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvires as suas vozes, não endureçai o vosso coração. Não, só um pouquinho. Não, peraí, só um pouquinho. Só um pouquinho. Se hoje ouvirdes a lei, não endureçais o vosso coração, é isso? Não. Se hoje ouvirdes a voz de Cristo Jesus, não endureçais o vosso coração. Você está entendendo? A casa que foi erguida agora para a habitação do Espírito Santo somos nós. A lei foi posta no nosso coração. E não é uma lei descrita em 10 mandamentos ou 613. Não é, não. É a lei da novidade de vida. É a lei do conduto, do caminho correto a ser seguido, que o Espírito Santo nos conduz dia a dia a viver por ele. Não precisamos mais estar olhando para a pedra. Não vivemos pela pedra. Não vivemos pelas linhas, pelas letras da lei. Não. Vivemos pelo Espírito que testifica com o nosso Espírito que somos filhos e herdeiros dele. Você está entendendo? Vamos avançar então. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, olha lá, olha só o que o livro de Hebreus vem trazer agora. De sorte que se a perfeição, nossa justificação e tudo, tivesse tudo concluído pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei. Sobre ele não tinha lei antes do sacerdócio levítico. Sobre ele o povo recebeu a lei. Que necessidade havia algo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Jesus Cristo não veio segundo a ordem de Arão. Por quê? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Você defende com unhas e dentes agora, não, a lei está aqui, a lei não foi abolida, não foi mudada. Está escrito, mudou o sacerdócio. Não é mais sacerdócio segundo Moisés, não é sacerdócio segundo a tribo de Levi, mas é segundo a tribo de segundo Melquisedeque, aquele que não tem início de dias e nem fim de existência, nos simbolizando eternidade.
Por isso a própria palavra diz: aquele que é nova criatura não entra em juízo, já passou da morte para a vida. E você? Tu quer ainda ser julgado? Tu quer ainda fazer parte de um julgamento, é isso? Julgamento pela lei? Quer seja, mas fique calado, porque ela te condena, ela não te absolve. Fique calado. Fique calado para receber esse julgamento. Do contrário, entenda e receba a graça do Senhor Jesus na tua vida. A graça, entendeu? Graça do Senhor Jesus na tua vida, porque ele te justificou dos pecados que pela força do teu braço é impossível que tu consiga viver de acordo com alguma lei determinada entre Deus e os israelitas. Presta atenção. Visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio, e muito mais manifesto ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei de mandamento carnal, não foi feito segundo lei de mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Quer viver sobre o mandamento carnal? Siga em frente. Assuma a responsabilidade disso. Por quê? Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. O que nós estamos falando aqui? Justificação. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. A esperança foi aumentada. E não tem outra forma de se achegar a Deus, não seja pelo sangue de Cristo. Ele é a nossa esperança. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Não existe outra maneira o homem se achegar a Deus a não ser por Cristo Jesus. Pela força do seu braço, é isso. Você não vai se chegar a Deus pela força do seu braço. Entenda. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador da aliança entre Deus e Israel, né? Não, só um pouquinho. Quanto é mediador de uma melhor aliança. Opa! É outra aliança que está confirmada em melhores promessas. Não são as mesmas alianças, não são as mesmas promessas. Porque se aquela primeira fosse irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque repreendendo lhe diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá, opa, estamos vendo aqui duas casas. Claro, muitos adventistas nem sabem do que esse texto está tratando, né? Nem sabe por que hoje tem só judeu e cadê as outras 11 tribos. Não sabe que Israel foi dividido, que foi 10 tribos para um lado e 2 tribos para o outro. Não sabe de nada disso. Não sabe que as 10 tribos foram enviadas diante das nações para que Deus pudesse agora buscar o seu povo diante de todas as nações. Não sabe, porque não estuda a palavra de Deus. E simplesmente quer adotar leis feitas entre Deus e Israel, entre Deus e os judeus, querem adotar essas leis para viver segundo elas. Mas não sabem que essas leis estavam feitas entre Deus e Israel na antiga aliança, a qual foi prescrita na cruz. Não sabe. Não sabe e não quer estudar. Porque repreendendo-lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá, Efraim e Judá, estabelecerei uma nova aliança. Como que vai ser os moldes dessa nova aliança estabelecida? Como que foi os moldes? Os moldes estão lá no Antigo Testamento, Wagner. Vai lá olhar os moldes. Está lá os 10 mandamentos. Está lá. Vai lá olhar os moldes. Vai olhar os moldes da aliança para te ver como é que é. É isso que está escrito? Não, vamos lá. Eu deixei aqui bem fraseado para que você possa ler. Lê na sua Bíblia também, Hebreus 8, né? Esse daqui, eu acho que é o versículo 9. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para o tirar da terra do Egito. Não é segundo esta aliança. Não é a mesma aliança. Não são as mesmas leis. Não são os mesmos mandamentos. Por que que não é? Como eles não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor.
Eles tentaram seguir pela força do braço e não chegaram a lugar nenhum. Não chegaram a lugar nenhum. Não herdaram nem a promessa da terra prometida. Toda aquela geração morreu no deserto, mesmo vendo a ação de Deus, porque o Espírito não estava sobre eles. Eles estavam sobre a lei. Agora o escritor vem nos apontar agora. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Agora ele não vai me dizer casa de Israel, casa de Judá, porque agora é um povo unificado espiritual, como vem apontando também o livro de Romanos no capítulo 11. Vai lá, estuda o capítulo 11. Vai lá, estude completamente o capítulo 11 e veja o que está escrito lá. Porei as minhas leis. Aonde? Na tábua de pedra, isso? Não, no entendimento. E em seu coração as escreverei. Eles serei seu Deus e eles serão meu povo. Que lei é essa? Não segundo a aliança, não segundo a lei que foi feita com Israel. Está escrito ali. Não é essa, certo? Não é a mesma. Aquele que vive em novidade de espírito sabe o caminho que deve seguir. Ele não precisa de uma lei acusando, condenando, porque ele sabe o caminho que ele tem que seguir. Ele sabe o que é certo e o que é errado. Aliás, uma criança sabe o que é certo e o que é errado. Qualquer um sabe o que é certo e errado. Mas não, muitos querem viver segundo a lei. Não dão chance ao Espírito para testificar no coração. Não dão chance ao Espírito. Não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: vem cá, conhece o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. E eu vou fazer uma pausa aqui para que a gente possa entender esse texto. Por quê? Por que eu vou fazer uma pausa para que a gente possa entender esse texto? Porque se você não sabe, a lei e os profetas eram lidas dia após dia, gerações após gerações, no caminho, no amanhecer ao deitar. Eles precisavam viver segundo a lei, sacrifícios, rituais. Não, não, vem cá, Wagner, vem cá. Olha a lei. Olha a lei. Nós precisamos ser justificados pela lei. Matou? Então alguém tem que morrer. Leva o cordeiro lá para ser sacrificado. É o que a lei manda. É o que a lei manda. Siga conforme a lei. Agora o texto vem e nos aponta. O texto vem e nos diz aqui. O que o texto vem apontando? Não ensinará cada um ao seu próximo mais. Eu não preciso mais ensinar. Eu não precisaria mais estar aqui ensinando e mostrando, ó. Não ensinarás ao seu próximo dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Aquele que anda em espírito conhece o Senhor. Aquele que vive a nova aliança conhece ao Senhor. Não precisa estar que alguém ensine. Vem cá, deixa eu te ensinar aqui a lei. Não precisa ensinar a lei para ninguém, porque ele vive segundo o Espírito. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. O texto não está dizendo assim, ó, vocês não vão mais pecar. O texto não está dizendo vocês vão viver sem pecado, porque é impossível. Nós estamos na carne ainda. Aquele que prega, aquela profeta que prega que antes da volta do Senhor a igreja vai ser encontrada incorruptível, mentirosa, falsa profeta, é impossível estando na carne, é impossível que nós chegamos nessa condição. O próprio apóstolo Paulo diz: anseio ser revestido da minha nova habitação. Quando esse corpo corruptível vai ser transformado em um corpo de incorruptibilidade, então será dito: tragada foi a morte pela vitória. Você está entendendo? Por isso que o texto diz: eu não vou mais me lembrar dos teus pecados. Porque os teus pecados são acidentes de percurso, eles não são uma norma de vida. Porque você já é nova criatura. Você vive segundo o Espírito, não segundo a letra. E você, adventista, vive segundo o Espírito ou segundo a letra? E agora o texto vem apontar aqui, ó. Quando ele diz nova aliança,
envelheceu a primeira. Ora, aquilo que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Esse texto, ele foi escrito num contexto imediato à morte de Cristo, aonde eles estavam naquela indecisão, e aí, seguimos a lei, seguimos a Cristo. E agora o apóstolo Paulo está revelando. E eu preciso estar aqui explicando para você, adventista, o que Hebreus 6 vem a nos apontar? O que Hebreus 6 vem a nos apontar? Eu nem trouxe texto, mas vou citar. O que Hebreus 6 vem apontar? Vocês já eram para estar avançados no conhecimento, experimentando alimento sólido, e novamente precisa que alguém venha aqui lhe apresentar o leitinho. Eu preciso estar aqui apresentando os rudimentos básicos e simples da palavra para você, porque você ainda não entendeu o que é ser uma nova criatura? Acorda, adventista. Desperta. Acorda. Você não é mais criança para estar no leitinho. Acorda. Experimenta alimento sólido. Experimenta alimento sólido na tua vida. Experimenta a graça de Cristo Jesus. Experimenta a graça de Cristo Jesus na tua vida. Mas agora, cada texto que eu abro aqui, eu poderia ficar até amanhã falando de texto aqui, que tem tantos textos, mas o adventista ele não faz questão de estudar esses textos. Mas essa é a minha resposta para o irmão. Irmão, vem cá, chega pertinho, falar que nem o pastor aí da adventista aí, né? Vamos lá, chega pertinho, chega mais perto aqui, irmão. O que está escrito aqui, irmão? Vamos lá. Mas agora se manifestou sem a lei, sem a lei, sem a lei, sem a lei, sem a lei. A justiça de Deus. Ora, nós não estamos falando de justificação aqui? Não foi essa a tua indagação comigo, meu irmão? Justificação? Então agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Quem é o testemunho da lei e dos profetas? Nós lemos Hebreus 2, Hebreus 1, Jesus Cristo. Por que ele é o testemunho da lei e dos profetas? Porque a lei e os profetas apontavam para ele. Era para ele. Nós temos o testemunho da lei e dos profetas, que é Cristo Jesus. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados pela lei e pela guarda dos 10 mandamentos, para que possamos alcançar a redenção. É isso? Não. Sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para a propiciação da fé em seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, pecados dantes cometidos, sob paciência de Deus, para a demonstração da justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Simples, prático, objetivo. Para que ele seja justo e justificador daquele que segue a lei. É isso? Não, daquele que tem a fé em Jesus. Eu creio em Jesus. Simples. Eu creio em Cristo Jesus. Simples. Onde está agora a tua jactância? Deixa eu perguntar para você, cadê a tua jactância, ô adventista? Está na guarda da lei? É excluída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Eu estou justificado pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Eu poderia encerrar o vídeo aqui, né? Eu poderia encerrar o vídeo aqui, né? Poderia.
Eu também poderia ler Gálatas inteiro, você também pode. Abra sua Bíblia Adventista em casa e leia Gálatas inteiro. Leia o livro de Gálatas. Leia o livro de Romanos inteiro. Estude. Estude, não pule textos. Qual é a nossa conclusão? Que conclusão chegou o apóstolo Paulo deste, né, impasse que o irmão adventista viu aí? Ele chegou numa conclusão. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. E você, o que que você conclui? Não, eu não quero isso aí não. Eu preciso guardar o sábado para ser justificado. Siga, fique calado, que a palavra de Deus diz. Siga querendo ser justificado pela guarda de um dia. Fique calado. Fique calado e tu pode ser julgado exatamente por não cumprir aquilo pelo qual você vive. Fique calado e peça muita misericórdia da parte de Deus. Misericórdia primeiramente pela tua ignorância. Segundamente, segundo lugar, né, você precisa ter, eh, você precisa ter muita resiliência em seguir a lei. Mas, por outro ponto, negar a Cristo Jesus e a obra que ele fez por ti na cruz. Porque você não está vivendo a nova aliança. Você está vivendo o escrito de dívida que continha em lei de mandamentos carnais. Porque a promessa de Deus, preste atenção, adventista, preste atenção, porque a promessa de Deus que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão. Não foi feita pela lei a Abraão ou a sua prosperidade, mas pela justiça da fé. Porque os que são da lei são herdeiros. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Se os herdeiros são os adventistas que têm o sábado, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Inclusive os judeus, é a mesma coisa. Os israelitas. Se a herança for segundo o cumprimento da lei, a fé é vã e a promessa está aniquilada. Porque a lei opera o quê? Justificação, é isso? Não, opera a ira. Porque onde não há lei também não há transgressão. Como assim, Wagner? Porque está escrito ali, né? Pecado é transgressão da lei. Sim, pecado é transgressão da lei para quem vive por ela. Aquele que não vive por ela que já é nova criatura, já foi justificado por Cristo. Então não há transgressão que venha me condenar se eu vivo em novidade de espírito, se eu vivo a nova aliança, se eu vivo a graça de Cristo Jesus. Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a prosperidade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Romanos 4, 12, 16. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue. Meu Deus, justificados, justificados pela lei. É isso? Não, pelo sangue de Cristo. Seremos por ele salvos da ira. Nós já fomos justificados pelo sangue de Cristo. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais tendo sido não tem um juízo investigativo, tá? Já fomos reconciliados, seremos salvos pela vida. Não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos reconciliação. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Não há lei do Antigo Testamento regando a nossa vida, regrando a nossa vida.
O pecado não nos é imputado se não existe essa lei, se a gente não vive por ela. A gente vive segundo o Espírito de vida que foi dado por Cristo Jesus, que vive dentro de nós. E você precisa ter essa paz, essa esperança, essa segurança para viver o mundo, irmãos. Sem a condenação, sem a condenação da lei. Eu estou falando aqui com nova criatura, não estou falando aqui com pessoas que não foram nascidas de novo. E se você ainda não é nascido de novo, conheça Jesus Cristo. Conheça Cristo Jesus, aquele que redimiu, que morreu pelos teus pecados. Aceite a Cristo Jesus, seja batizado nas águas e receba a vida eterna. Como assim, Wagner? Receba a vida eterna. Eu tenho um caminho inteiro para trilhar. Sim, tu tem um caminho inteiro para trilhar, mas esse caminho você não estará sozinho. O Espírito de Cristo Jesus estará habitando juntamente com você. Ele prometeu que estaria com você até a consumação dos séculos e não nos deixaria só. Viva o Evangelho da Graça. Viva o Evangelho da Graça. Irmãos, como homem eu falo, se a aliança de um homem for firmada, ninguém anula nem acrescenta. Aí, Wagner, tu tá vendo? Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz as descendências como falando de muitas, mas como de uma só. E a sua descendência que é quem? Cristo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não invalida de forma a abolir a promessa. Então, antes que você me diga, não, os mandamentos já tinha lá no Éden, mentira! Os mandamentos foram dados com a lei. E quando digo com a lei, é com a aliança que foi feita 430 anos depois. Mas essa aliança não anula a promessa feita a Abraão sobre uma grande descendência como a areia do mar. Essa grande descendência a qual você também pode fazer parte. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. A promessa foi dada gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei? Foi ordenada por causa da transgressão, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas é Deus que é um. Logo, a lei é contra a promessa de Deus. De nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Então a lei não é, na verdade, contra a palavra de Deus, mas se essa lei pudesse vivificar, a justiça seria segundo ela. É o que o texto está nos apontando. Mas as Escrituras encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de se manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Você conseguiu entender? A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que hoje nós pudéssemos ser justificados pela fé em Cristo Jesus. É isso que você precisa entender. Eu li todo o contexto, eu tentei explicar de uma maneira bem abrangível a respeito desse ponto. Agora, eu vou admitir que se eu quisesse, eu poderia pegar um monte de versos isolados aqui e ali para justificar a lei. Mas, por outro lado, eu não poderia ler nenhum versículo desses aqui. E, de fato, aquele que quer viver sobre a lei, vive sobre aspectos da antiga aliança.
Não se esqueça da condenação que a lei traria para aquele que não a cumprisse. Não se esqueça de cumprir todos os pontos da lei, inclusive matar cordeiro, oferecer rituais, cumprir todos os rituais das festas, porque a lei servia para isso. Agora, você quer viver segundo a lei ou segundo a realidade? O livro de Hebreus vem nos apontando a realidade de todas aquelas sombras. Livros como Romanos, livro como Gálatas, livro como o livro de Hebreus, são livros transitórios, que nos apontam a realidade daquelas sombras. E nós precisamos aprender a viver a graça de Cristo na nossa vida. E antes que me digam, vocês querem viver em libertinagem, viver sem lei? Não, só um pouquinho. Nós temos uma lei, a lei de Cristo, que está posta no nosso coração e sim, ela nos conduz a caminhos retos todos os dias. Porque se eu tenho o Espírito de vida dentro de mim, eu consigo escutar a voz de Deus conduzindo os meus caminhos. Eu não preciso estar lendo a lei. Não preciso estar olhando ou lembrando, olha o que está escrito lá na Tábua dos Mandamentos. Olha a áurea que Ellen White viu no quarto. Não preciso disso, não. Não preciso disso, não. Eu não preciso de nada mais disso. Primeiramente, esse pacto não foi feito comigo. Esse pacto foi feito entre Deus e o povo judeu na antiga aliança. Eu faço parte da nova aliança. Segundo, eu já fui justificado. Eu tenho um advogado junto ao Pai. Se eu errar, minha consciência testificar que eu errei, agora eu posso orar e diretamente a Jesus Cristo, que Ele é o meu mediador. Por intermédio do seu sangue eu me achego no Santo dos Santos, coisa que eu não tinha esse direito antes. Nem o israelita tinha, ninguém tinha. Todo mundo precisava ficar calado perante Deus. Agora eu me achego ao trono da graça. Por que eu me achego? Porque eu tenho a Jesus Cristo. Eu tenho a Jesus Cristo. Eu tenho essa autoridade interpridez, é o que diz o livro de Hebreus 10:19. De me achegar ao Santo dos Santos. E por intermédio do sangue de Cristo Jesus, pedir perdão pelas minhas faltas. E ter a confiança de saber que eu já fui perdoado. Ter a confiança de saber que o sangue já foi derramado. E por mais que isso venha a me incomodar, a me acusar, eu preciso, sim, entender o que foi o sacrifício de Cristo por mim. Eu preciso entender que pela força do meu braço eu não chego a lugar nenhum, me derramar perante o altar de Deus, entrar na minha porta, orar com súplicas, pedir para que Deus transforme, mude a minha vida em muitas áreas que talvez eu precisam ser mudadas. E ter confiança, não na força do meu braço, mas naquilo que Jesus Cristo fez por mim. Então a melhor maneira de responder a indagações de um irmão que talvez tenha dúvida, ou talvez esteja firmado com suas convicções, é mostrando a palavra, mostrando a verdade. Mas principalmente, eu quero que você em casa medite. Medite em tudo que foi apresentado aqui. Nesta semana ainda, na quarta ou na quinta-feira, não sei ainda qual dos 2 dias, nós iremos estudar mais um capítulo de Hebreus, Hebreus capítulo 6. Eu espero que você possa estar comigo estudando e aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, vendo as conexões, entendendo sobre as trocas de aliança, entendendo sobre os propósitos de Deus para a minha e para a sua vida. Que Deus possa te iluminar, que Deus possa te dar a convicção que você precisa, possa te dar a segurança e a paz que tanto você precisa. De saber, principalmente, que você já foi justificado por Cristo Jesus. Que não há juízo investigativo. Não há juízo investigativo para aquele que foi salvo por Cristo Jesus.